Aquele casal tradicional que começava e terminava a vida junto, tendo filhos apenas em um único relacionamento, está dando espaço a diferentes tipos de família. Filhos de casamentos anteriores convivem com os filhos em comum e até com os filhos que possam vir de relacionamentos futuros. Mas como fica esta relação na hora da herança? Será que é muito confusa essa divisão de bens? O direito trata como filiação híbrida. E é sobre isso que vamos falar no artigo 5º de hoje. As normas estabelecidas pela nossa Constituição garantem o direito de herança. Para falar sobre a sucessão de bens quando existem filhos de diferentes relacionamentos, eu converso com Renata Cisne, presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família do DF, e com Roseni Santos, advogada de Direito de Família. Obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio do artigo 5º. Doutora Roseni, gostaria de começar com uma pergunta bem importante para esse tema. O que é filiação híbrida? Então, quando você tem um núcleo familiar, você tem o casal, e aí esse casal ele tem filhos entre si, são filhos comuns, né, que a gente chama dos dois, mas eles também têm filhos de outras relações, né? Vem de uma relação anterior já com um filho. E aí a gente tem os filhos exclusivos, né, de um deles, como a gente fala. Então, quando você tem esse cenário de filhos comuns e filhos exclusivos, a gente está diante de uma filiação híbrida. E é muito comum ter esses diferentes tipos de família agora, doutora Renata? Sim. Se antigamente nós tínhamos uma família que era fundada no casamento e no patrimônio, hoje, com a Constituição de 88, essa pluralidade da família, ela mudou. Então, hoje nós temos várias formações de família e várias possibilidades de formações. E a gente, o direito e a sociedade está se adaptando, se adequando a essa nova realidade social. Então, ainda é complicado porque é algo novo. E o que fazer quando se perde os pais? E quando isso acontece com um intervalo de 15 dias? 4 irmãos estão passando por essa situação e, além da dor, tiveram que aprender a lidar com a parte burocrática. Vamos conferir a reportagem. Passo a passo, Gabriel e os 3 irmãos estão descobrindo como é seguir a vida sem os pais. O câncer de laringe vitimou o pai, Carlos Alberto, em outubro do ano passado. Depois de 15 dias, a mãe, Regilene, também faleceu por conta de um infarto. Hoje, os irmãos vivem com a renda de um seguro de vida e esperam a liberação da justiça para dividir os bens. No primeiro momento, foi um choque muito grande, mas a gente está tentando fazer da maneira menos onerosa possível para a família, tanto que dos irmãos não tem nenhuma parte que... Todas as partes estão sendo consensuais no processo. Mas para cada filho receber uma parte na venda de 2 imóveis e de 2 carros é necessário o processo de inventário, que é uma descrição detalhada do patrimônio deixado pela pessoa falecida, indicando valores dos bens e dos impostos embutidos para a transferência de posse. No processo, também é verificado se existe alguma dívida que precisa ser quitada. Para facilitar, quando todos concordam com a partilha, desde 2007, a lei brasileira permite que cartórios de notas façam o inventário de forma extrajudicial. Geralmente, são resolvidos de forma rápida. Alguns procedimentos são feitos em até 15 dias. Já nas situações em que a pessoa falecida deixou um testamento ou que um dos herdeiros é menor de idade, o trâmite precisa ser feito por vias judiciais. Essa advogada explica que a obrigatoriedade do inventário traz segurança jurídica por tornar as informações públicas. Muitas vezes o falecido pode ter deixado um bem oculto, então que os herdeiros só vão descobrir a existência daquele bem quando fazem uma pesquisa em cartório ou quando o juiz oficia os cartórios para saber se existe algum bem. Então o inventário ele é justamente para que não fique nenhum bem oculto e também que nenhum herdeiro fique prejudicado ou até surgindo posteriormente um herdeiro, ele possa saber o que foi partilhado e pleitear uma sobrepartilha porque ele também tem direito. Doutora Renata, o primeiro passo, como a gente viu na reportagem, é da entrada no inventário. Tem um prazo para isso? Sim, o prazo é de 2 meses e existem resoluções internas dos estados que pode prever multa, fixar multa caso esse inventário não seja aberto nesse prazo. Tem prazo para duração desse inventário também ou aí é mais difícil?
É mais difícil prever porque depende de caso a caso. Depende, primeiro, se é consensual. Se é consensual, a tendência é que seja mais rápido. Se pode ser feito de forma extrajudicial, também tende a ser mais célere. Mas a partir do momento que a gente não tem, por exemplo, conhecimento de todos os bens, ou se tem dívidas nesse espólio, nesses bens que compõem o acervo, se surgem herdeiros, ou se há um litígio entre as partes, isso tudo pode fazer com que o prazo seja mais longo de duração desse processo de inventário. Então, não é possível falar, olha, um prazo certo para o término dele. Doutora Roseni, e qual a diferença entre inventário e arrolamento de bens? Tudo tem a ver com partilha de bens aí, com a divisão da herança? Sim, tem. Quando a gente fala inventário, né, o que vem primeiro à cabeça é aquele inventário, né, tradicional, aquele judicial que demora um certo tempo, né, ele é conhecido pela sua grande demora. Tirando um pouco esse inventário judicial, a gente tem o arrolamento. O arrolamento é um procedimento judicial também, tá? Mas ele é um pouco mais célere, porque ele tem que ter alguns requisitos. Os herdeiros precisam estar de acordo com essa divisão. É preciso ter herdeiros capazes, né? Maiores de idade, capazes. E aí você pode levar já ao judiciário digamos assim, já com metade do caminho, né, cumprido, porque já tem um acordo, já está todo mundo sabendo como vai se dar essa partilha. Você leva isso em forma de arrolamento para o judiciário para que haja uma homologação dessa partilha. Então, ele é um pouco mais célere, sim, do que o inventário judicial. Mas, hoje em dia, a gente tem o inventário extrajudicial, tá? Pensando nessa questão assim, de dar celeridade, de desafogar o judiciário, criou-se esse instituto do inventário extrajudicial, que é bem parecido com o arrolamento. Então, assim, o arrolamento ele existe, tá? Vigente, tá? Só que quando você pensa em fazer um arrolamento, você já logo pensa no inventário extrajudicial, porque os requisitos são basicamente os mesmos. Você precisa ter herdeiros capazes, precisa da presença de um advogado e precisa estar de acordo com uma partilha. Então, de posse de tudo isso, você vai até um cartório e faz esse inventário extrajudicial, que também é bem mais rápido do que o inventário tradicional, que é o inventário judicial. Mas atenção, porque se você não tem herdeiros capazes, né, se você tem, por exemplo, uma criança como herdeiro, necessariamente vai precisar ser um inventário judicial. Da mesma forma, se tiver um testamento válido. Se você tem um testamento, também é obrigatório o inventário judicial. Não cabe arrolamento e não cabe inventário extrajudicial. E só após a conclusão de todo esse procedimento que a gente falou aqui, doutora Renata, é que começa a partilha dos bens efetivamente? Exatamente. Esse primeiro momento, ele é para verificar os bens, as dívidas, quem são os herdeiros, para se verificar também o valor dos impostos. E a partir do momento que você tem tudo isso, todas as informações, é que se inicia de fato a partilha. Antes da partilha, o patrimônio é um todo. O que se recebe é como se fosse, não existe uma singularidade dos bens. Todos os bens estão em conjunto. A partir do momento que tem a partilha, é quando você começa a individualizar esses bens e os quiões que vão para cada um dos herdeiros. Então, é uma segunda etapa, sim, para que efetivamente esse bem se torne mais líquido, né? Então, a partir do momento que você faz a partilha, quando ela termina, se emite um formal de partilha, que é quando o herdeiro efetivamente pode dispor desse bem. Agora, doutora Renata, no caso, diferente da reportagem aqui, quando a gente está falando de filhos de diferentes relacionamentos ou de ex-cônjuges, como é que fica essa divisão? Então, filhos de relacionamentos diferentes, aí realmente a gente precisa verificar se eles concorrem ou não com o cônjuge companheiro. Então, se, por exemplo, só tem os filhos, a partilha é feita com quiões iguais para eles. Não tem uma dificuldade com relação a isso. A partir do momento que você tem o cônjuge ou companheiro, aí eles passam a concorrer. Os filhos, eles têm sempre o mesmo tratamento, não tem nenhum tipo de tratamento diferenciado. Seja um filho socioafetivo, seja um filho registral, né, por você ter feito o registro de nascimento, que era o que a gente conhecia antigamente como a filiação brasileira, né? Seja por adoção, seja o filho biológico. Então, não tem distinção, inclusive é vedado pela nossa Constituição Federal qualquer distinção feita entre os filhos. Agora, a partir do momento que ele concorre com os cônjuges, é que depende, porque se são filhos só comuns, tem uma parte que é reservada para o cônjuge e ele vai concorrer sempre preservando 25% do patrimônio. Agora, quando concorre com filhos
exclusivos, como a doutora Rosane já falou, ou quando tem uma filiação híbrida, aí o cônjuge vai concorrer em partes iguais com esses filhos. E com relação ao ex-cônjuge, o ex-cônjuge ele não é um herdeiro, né? O ex-cônjuge, quando já se foi feito o divórcio, ele deixa de ter essa qualidade de herdeiro. E quem tem direito aos bens de uma herança? Nós temos uma pergunta feita nas ruas sobre isso. Vamos ver aqui. Se a pessoa falecida não tem filhos, mas tem enteados, eles têm direito à herança? Doutora Renata. Não, os enteados, eles não têm o direito à herança. O direito de herança é dos filhos, realmente. O que nós temos, assim, é quando há um reconhecimento de uma filiação socioafetiva, que ele perde aquela qualidade de enteado e passa a ser considerado como filho, você pode ter, sim, o direito à herança. Mas o enteado, por si só, independente de ter filhos comuns, tudo mais, não há uma previsão legal para resguardar esse direito a ele. E nós vamos conferir mais uma pergunta feita nas ruas. Pode mostrar aqui. Para ter direito à herança do parceiro, a pessoa tem que ser formalmente casada ou ter reconhecida a união estável? Doutora Rosane. Sim. Quando você é casado, fica mais fácil, está tudo formalizado e você já tem o direito à herança. Com relação à união estável, também é a mesma coisa. Mas o que você vê hoje em dia são muitas uniões que não têm uma formalidade, não foi registrada, né? Digamos assim. E aí, o primeiro passo é você ter um reconhecimento, entrar com uma ação de reconhecimento de união estável e aí, tendo uma declaração do juízo a respeito disso, declarando que você tinha realmente uma união estável com aquela pessoa ou com o falecido, aí sim você tem o direito de petição de herança. Só que, assim, esse reconhecimento de união estável, ele pode ser consensual, porque se você era casada com uma pessoa e ela faleceu, você vai até os herdeiros, até os filhos, por exemplo, né, dessa pessoa falecida e fala, vamos dividir a herança, eu quero, né, a minha parte da herança, né, e aí os filhos concordam, eles falam, tudo bem, vamos dividir. Ali ficou reconhecida a união estável. É uma união estável consensual. O problema é quando os herdeiros não concordam com isso. Começam a falar, você não era nada do meu pai, você não tem direito. E aí, sim, essa pessoa precisa ir até o judiciário e entrar com uma ação de reconhecimento de união estável para poder, então, dar entrada no pedido de herança. É um outro caso que o inventário demora também. Exatamente. Porque o inventário ele fica suspenso, o trâmite desse inventário ele fica suspenso até que se reconheça ou não essa união estável. Doutora Renata, o Código Civil brasileiro fala que o companheiro ou companheira terá direito à herança dos bens adquiridos onerosamente. Isso significa que se por acaso o falecido já tinha recebido uma herança de um parente, o companheiro não tem direito a ela? Então, essa previsão ela estava contida no artigo, ela está contida, na verdade, no artigo 1790 do Código Civil. E esse artigo foi considerado inconstitucional através de um julgamento de um caso pelo Supremo Tribunal Federal, em que se decidiu em termos de repercussão geral, que é pela invalidade ou pela inconstitucionalidade desse artigo. Então, efetivamente, hoje, o cônjuge e o companheiro, eles estão equiparados com relação a isso. Então, tanto o cônjuge quanto o companheiro são herdeiros dos bens particulares um do outro. Eles recebem a meiação e também os bens particulares. É claro que isso depende do regime de bens que eles estão casando, né, que eles casaram. E aí eu trato do regime da comunhão parcial de bens, que hoje é o regime legal, o regime que a maioria das famílias adotaram. Vamos a um intervalo, já estaremos de volta com mais artigo 5º para você. O artigo 5º está de volta. No programa de hoje a gente fala sobre filiação híbrida. Aqui no estúdio eu converso com Roseni Santos, advogada de Direito de Família, e também com Renata Cisne, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família do Distrito Federal. E nós temos mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida pelas nossas convidadas. Pode mostrar aqui. Eu gostaria de saber se a pessoa que morre tem duas famílias, como fica a divisão da herança? Doutora Roseni, a gente sabe que no Brasil a bigamia não é juridicamente aceita, é inclusive crime, mas acontece da pessoa ter duas famílias, uma formal, a outra não. Como é que fica a divisão de bens aí nesses casos?
Então, é uma situação que gera bastante confusão. Há uma controvérsia muito grande com relação a isso, inclusive dos tribunais superiores. Eles têm uma posição até um pouco arredia ainda com relação a isso, porque se você leva em consideração que família é família e que não há famílias de segunda categoria, você contempla as duas. As duas ficam recebem a mesma proporção, né, do patrimônio do falecido. Mas há aqueles entendimentos, né, a respeito de famílias simultâneas, no sentido de que precisa observar se houve boa-fé. Se a segunda família, ela desconhecia a família, né, do falecido, né, a família que ele tinha constituída, então você preserva aí essa boa-fé da pessoa que estava se relacionando, por exemplo, com uma pessoa casada e não sabia, e aí ela vai ter direito em cima do patrimônio que comprovadamente ela, né, mostrar que ajudou a construir. Mas também tem aqueles outros posicionamentos no sentido de que não importa se teve boa-fé ou se não teve boa-fé, se conhecia ou desconhecia a outra família, vai ser preservado a sua proporção na herança do falecido, sim, de qualquer forma. Então, assim, não há uma pacificação com relação a isso. Família simultânea, toda vez que se fala em família simultânea, realmente há uma controvérsia bem grande em cima desse tema. E sempre dá muito trabalho para o judiciário, né, doutora Renata? Sempre, sempre. E é importante ressaltar, como já foi dito, que os filhos ficam preservados nessa situação. Independente de terem sido filhos de união estável ou de uniões paralelas, os filhos eles vão ter o direito de herança. Aí nós vamos discutir a questão do cônjuge ou companheiro. E quando nós temos uniões estáveis paralelas, a gente não pode falar de bigamia, porque não tem casamento. Então é uma outra questão que se tem levantado. É possível que a gente tenha uniões estáveis paralelas? Porque aí nós não estamos falando de casamento, mas também gera toda essa angústia pelo judiciário e também pela sociedade. A sociedade também sofre com esse desconhecimento. Mas é importante você lembrar, quando está falando de famílias simultâneas, né, famílias dúplices, que são famílias mesmo, não é um caso esporádico, né? Tem que comprovar que tinha ali uma união estável. Exatamente, você está tratando aí de uma estabilidade, de uma coexistência, de afetividade nas duas famílias. São famílias, não é aquela relação, né? Aquela relação que só durou uma noite, aquela coisa que não tem uma duração, que não há uma estabilidade, uma afetividade. Nós vamos agora à última pergunta feita nas ruas para ser respondida pelas nossas convidadas. Vamos mostrar aqui. Eu gostaria de saber se após a divisão da herança aparece um filho que a pessoa falecida teve fora do casamento, o que acontece? Ele tem também direito aos bens? Doutora Rosane, na reportagem que a gente mostrou, a advogada inclusive falou que era importante o inventário para o filho saber, um filho que, por exemplo, aparecesse depois, saber do que ele tinha direito. Como é que fica essa divisão se já foi todo partilhado ali entre os filhos conhecidos? Então, quando a gente chega nessa questão, a gente tem que pontuar algumas coisas. Para você, da primeira coisa, antes desse filho, né, a gente está falando de filho, mas algum herdeiro, da entrada nessa petição de herança, né, para poder ter o que é de direito, ele precisa ser reconhecido. E aí a gente tem a ação de reconhecimento, né, de paternidade. Para você entrar com uma ação de investigação de paternidade, não há prazo. Você pode a qualquer momento entrar com esse tipo de ação. Já para petição de herança, você tem um prazo de 10 anos. E aí há uma controvérsia com relação a partir de quando começa a contar esses 10 anos. Alguns defendem que é a partir do trânsito em julgado da partilha. Outros já defendem que não começa a contar esses 10 anos do trânsito em julgado da partilha. Começa a contar do trânsito em julgado do reconhecimento da ação de investigação de paternidade. Porque se esse filho veio de longe, não participou da herança, fala, eu também sou filho, eu tenho direito. O que ele vai fazer primeiro? Ele vai entrar com uma ação de investigação de paternidade. E aí, isso vai levar um certo tempo. Quando chegar ao final desse processo, vamos supor que seja declarado, fulano é filho do falecido. Aí, então, começa a contar 10 anos para ele, então, pedir uma sobrepartilha. E aí, você entra com essa ação aí, pedindo, né, que seja reformulado
a partilha, e aí como que fica a questão dos bens se eles já não existirem mais. Geralmente o que acontece no direito civil é substituir então esses bens por dinheiro. Então, teoricamente, os herdeiros ficariam devendo um dinheiro para esse que chegou por último. Pois é, doutora Renata, complicou a situação aí. Se um herdeiro já gastou a parte dele, o outro ainda tem um imóvel ali que recebeu, ele pode ter que assumir essa dívida sozinho ou não? Se essa venda foi feita de boa fé por esse herdeiro que se desfez desse patrimônio, que recebeu esse patrimônio e se desfez, se ele não tinha conhecimento dessa ação de reconhecimento de paternidade, por exemplo, a depender do caso concreto, os outros herdeiros podem ser chamados a substituir esse irmão que já não tem patrimônio para responder. Agora, se for demonstrada a má-fé, ele responde sozinho por essa dívida. Então, vai depender sim do caso concreto e da situação fática. O importante é que a gente tente ao máximo preservar o direito de todos os herdeiros. E dar entrada o quanto antes do processo para não ter mais problemas ainda, né? Inclusive, no momento que buscar essa ação de reconhecimento de filiação, já pedir para que uma parte desses bens sejam bloqueados, que às vezes uma ação de reconhecimento, ela pode durar alguns anos. E você, acha que divisão de herança costuma dar muito problema? É melhor a pessoa já definir em vida como ela quer dividir seus bens? Vamos conferir juntos as opiniões, pode mostrar aqui. É melhor a pessoa já deixar, né? Em vida, já deixar definido para quem que está deixando. Deixando o testamento, né? Já escrito, tudo certinho, a divisão para cada pessoa. Acho que sim, acho que ajuda. Muito mais fácil para o judiciário decidir isso aí. Às vezes é família grande que tem que ter termo de renúncia. E às vezes fica rolando anos e anos e não resolve nada. Sucessão testamentária, no caso, ela só vai garantir 50% dos bens se ele tiver herdeiros legítimos, né, necessários. Então acredito que, dependendo da organização de bens deles, né, eu acredito que o testamento é uma boa prática, um bom instrumento. As pessoas acham que já deixar tudo definido facilita. Na opinião de vocês, facilita mesmo, doutora Roseni? Facilita. Quando a gente fala em deixar, né, já fazer a partilha em vida, a gente tem partilha em vida e adiantamento de legítima. E aí, existe até também uma controvérsia em cima da partilha em vida, se ela seria sucessão ou se ela seria doação. Com relação à partilha em vida, você chama todo mundo, e esse até é um dos requisitos, né, do STJ a respeito disso, que você tem que obrigatoriamente trazer todo mundo para fazer essa partilha em vida para que ela seja válida. E aí, você deixa tudo organizadinho, tudo certinho, para quando morrer, automaticamente morreu, aquela partilha já passa a valer sem a necessidade de abrir um inventário para aquilo. Adiantamento de legítima também é uma forma de você, né, já dispor do seu patrimônio em vida, e nela pressupõe-se que a gente está falando aí de uma doação. Vamos pensar num cenário, um pai que tem 2 filhos, ele vai e doa um apartamento para um. Isso aí já é configurado um adiantamento de legítima. Só doou para um, ele está recebendo já uma parte da herança, agora o outro não. Quando esse pai falecer, o que a gente faz? Tem que necessariamente trazer esse bem que foi doado em vida, trazer para o inventário via colação. Colação é um instituto que a gente tem dentro do direito civil, que é justamente isso, você traz aquele bem doado para poder ver se está ferindo a igualdade, né? Se está ferindo o quinhão do outro. E aí, se tiver, faz uma redução, né, para poder ficar tudo igualzinho para todo mundo. E as pessoas hoje, elas têm essa consciência da importância de já deixar tudo estabelecido ali para evitar problemas no futuro, doutora Renata? A morte é um tabu. A gente encara a morte como um tabu. É difícil as pessoas falarem sobre morte e pensar nos efeitos que a morte traz, né? Mas, enfim, a tendência é que cada vez mais as pessoas, através de informação, elas vêm buscando realmente tratar desses assuntos e facilitar. Então, nós temos várias possibilidades de facilitar essa partilha que é feita, né? O inventário em si. Isso pode ser feito em vida, através do testamento. Nós temos uma limitação realmente na parte que você pode testar. Você tem que preservar aquele quinhão de 50% quando se tem herdeiros necessários, que são os filhos, os ascendentes e o cônjuge ou companheira, assim como a doação, que, como a doutora Roseni falou, você pode doar já em vida uma parte do seu patrimônio. Você pode, inclusive, doar com uma cláusula falando que está saindo da sua parte disponível.
disponível. E aí, sim, só vai voltar para a colação o que exceder aquela parte disponível que você poderia dispor livremente. Você pode, por exemplo, fazer um planejamento sucessório pensando no seguro de vida. É uma forma também. Usufruto de bens é outra. Então, existem várias possibilidades de se ter um planejamento sucessório a depender do caso concreto. Isso vai facilitar a vida de todos os herdeiros e também vai tornar mais barato, né, esse movimento, porque em cima da transmissão de bens, automaticamente incide impostos. E a gente está falando aqui dos filhos, dos herdeiros. E quando é que os ascendentes é que têm direito à herança? Os ascendentes, quando não tem descendentes. Quando não tem descendentes, ele vai ter ali o seu direito de herança em concorrência com cônjuge ou companheiro. Se tiver cônjuge ou companheiro, juntinho. Então, os descendentes, eles estão em primeiro lugar em companhia do cônjuge e do companheiro. Na falta deles, chegam os ascendentes. Só para a gente encerrar aqui, respeitando tudo certinho, 50% ali dos herdeiros necessários, doutora Roseni, o que pode levar à invalidação de um testamento? Quando você vê que a pessoa testou mais do que ela poderia dispor de 50, mas ela, né, testou 60. O que se faz? Isso não vai gerar a invalidação. O que se vai ter é uma redução da disposição testamentária. O que leva realmente à invalidação do testamento são vícios de forma e vícios do consentimento. Vícios de forma são a forma prescrita em lei. Na lei você encontra os tipos de testamento que a gente tem e a sua forma. Por exemplo, para um testamento ser válido, precisa de assinatura. Tá escrito isso lá na lei. Se o testador ele não dá a sua assinatura no final do testamento, esse testamento ele pode ser invalidado. Da mesma forma, se ficar comprovado que esse testamento, essa pessoa que testou, ela estava sob coação, por exemplo, ela estava sendo ameaçada na hora de fazer esse testamento também pode ser invalidado. Eu espero que tenha esclarecido a você que está em casa. E assim a gente termina o artigo 5º de hoje. Doutora Renata, doutora Roseni, muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Eu que agradeço. E obrigada também pela sua companhia. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau!